Entrevista de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Vitória. Olha o que ele falou. Eu acho que foi um bom resultado diante do que se apresentou o jogo antes de começar. Nós tivemos a oportunidade de fazer o gol de pênalti, né, e ampliar o marcador, mas não, assim, tem o significado que nós saímos na frente no começo do jogo e nós vamos ter ainda uma vida toda pela frente para enfrentar agora como visitante, né? Então é um primeiro passo dado, mas se não tiver muita aplicação, muita concentração, muita dedicação que eles estão mostrando, a gente pode ser surpreendido. Então, assim, está completamente em aberto o jogo. Acho que fizemos um bom jogo, erramos algumas coisas na saída de jogo, nos complicamos um pouquinho mais do que o normal, do que o nosso padrão. Mas vamos tentar ajeitar tudo para que no domingo que vem a gente possa enfrentar um time que é um time bom. As pessoas às vezes falam, não, porque o investimento, não sei o quê. O Vitória é um time muito bom, muito bem organizado, de bons jogadores, de alto nível. Nós temos que estar bem concentradinho para esse jogo de volta. Ceni, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o Lúcio Rodrigues. No jogo contra o Boston River, ele perdeu algumas oportunidades, como a última do jogo. E no momento do pênalti, o Everton Ribeiro esteve com a bola nas mãos e a impressão que eu tive, eu estava atrás do gol, é que ele faria a cobrança do pênalti. E pelo porte do jogo, talvez o jogador mais experiente pudesse ter a frieza para fazer e converter. Houve alguma orientação do banco de reservas ou sua para que o Lúcio fizesse a cobrança no lugar do Everton Ribeiro? Não, a orientação vem de todo dia que vocês vêm. Contra o Atlético Goianiense, ele fez o gol, ninguém perguntou se era o Everton que batia. O problema das pessoas é que, depois que acontece, todo mundo quer perguntar uma coisa que é o Lúcio bate, o William bate. O Everton, numa necessidade de disputa de pênaltis, bate. No tempo normal, a predeterminação era para o Lúcio bater. Se ele não se sentisse bem, tinha o Cauli, que podia também executar a cobrança, tinha o Everton. Ele se sentiu confiante, não bateu bem essa penalidade, mas bateu outra já que nos deu pontos importantíssimos. Então, infelizmente, errar pênalti, eu bati muitos, errei também, faz parte do jogo. Não é o que ele queria, não é o que a gente queria, mas faz parte do jogo. O importante é que não perdeu a concentração, o time conseguiu continuar no jogo, firme no jogo, e errar pênalti, desculpa, faz parte. O goleiro também, vamos dar o mérito, o goleiro foi bem na bola, fez uma grande defesa. Esse pênalti perdido pode trazer realmente um prejuízo para o Bahia numa decisão como essa? Eu não vou pensar nesse viés, eu penso no tudo de bom que a gente produziu hoje, nos 2 gols que nós fizemos. Vamos nos apegar às coisas boas, né, nas coisas que aconteceram de maneira positiva. Eu repito, né, vou ser redundante, mas perder um pênalti faz parte do jogo. Quanto jogador experiente ou quanto jogador jovem já perdeu um pênalti? Nós temos que estar com foco no total, no macro. Não numa coisa específica, principalmente que é uma coisa negativa. Boa noite, Rogério. Geralmente tiram como solução quem não jogou, né? Aí cita alguém que não jogou e tal, porém o resultado veio, o time conseguiu se comportar bem na final do estadual. Mas a ausência do Ademir para esse jogo de hoje, a mudança de característica para o Cauli, o que é que você pode falar do que dificultou para o teu time não ter uma peça como o Ademir hoje? O Ademir não reuniu condições suficientes para estar hoje entre os jogadores que iam jogar, nem para entrar no jogo. Esperamos tê-lo no próximo jogo, no jogo da volta, né? Ele correu muito no último jogo, cansou demais, nós ficamos, né, naquela tensão do 1-0 do último jogo, então ele não teve condições, não reuniu mínimas condições para estar presente hoje. E o Cauli, para mim, só muda a característica, claro, muda, né? A gente usou o Arias fazendo muito essa função, e o Cauli não é um ponta, é um jogador que vem um pouco mais para dentro. E no próximo jogo vamos analisar como cada um vai, como é o melhor para a gente jogar o próximo jogo. Mas são jogadores, eu acho que hoje de se destacar, eu sei que vocês não me perguntaram, mas como você falou do Cauli, mas assim, a melhora do time na entrada dos jogadores. Acho que os 5 caras que entraram, que formaram a segunda linha, entraram muito bem no jogo. E retomaram, quando o jogo começou a cair de produção um pouquinho, eles retomaram o ritmo e o nível do jogo. Então, o quão foi importante hoje se destacar os 5 que entraram e se destacar a participação também do Cauli, que hoje o Ademir não jogou e ele fez uma ótima partida. Boa noite, Rogério. No primeiro tempo, o time foi mais propositivo, buscou mais, teve uma melhor coordenação, trabalhou melhor a bola. No segundo tempo, após perder a perda do pênalti, o time ele teve uma inversão de papéis. O Vitória passou, até pela necessidade do resultado, saiu mais e o Bahia se encolheu.
Isso tem uma relação com o cansaço ou foi realmente um impacto psicológico por conta da penalidade perdida? Honestamente, acho que tem um impacto psicológico do pênalti perdido, né? Normalmente você tem a murchar um pouco, né, naquele momento. Tem a ver com o cansaço de ter tido só 60 e poucas horas para se recuperar. E tem muito a ver que do outro lado é um time de Série A que tem qualidade. São 3 fatores que eu acho que um segue o outro. O pênalti perdido, normalmente se faz o pênalti, o adversário se retrai. Você perde o pênalti, o adversário moralmente, psicologicamente ele cresce. Juntando a qualidade dos seus jogadores, ao bom banco de reservas que tem para fazer as trocas. E também ao cansaço dessas 24 horas a menos que nós tivemos, que faz muita diferença realmente. Eu acho que tudo isso nós acabamos sendo um time mais de transição do que normalmente o que é no segundo tempo. O que normalmente, então assim, tivemos muita bola longa, numa delas até no primeiro tempo o Pulga faz o gol, e tivemos boas outras também jogadas de linha de fundo. Acho que o Vitória pressionou muito, abandonou um pouquinho o meio, pressionou muito à frente, então nós jogamos com um pouquinho mais de transição. Não fomos tão felizes na saída de jogo hoje, por isso também fizemos algumas bolas longas que fogem um pouco do nosso padrão. Mas tentamos nos adaptar no que o jogo, no que a gente entendia que o jogo pedia, e numa segurança maior de não entregar na saída de jogo um gol para o adversário. Boa noite, Rogério. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse início de temporada foi a bola parada do Bahia. E, mais uma vez, o Bahia marca outro gol de cabeça. Vem sendo feito algum tipo de trabalho específico com isso? Muito, no mínimo 1 ou 2 dias por semana é trabalhado só bola parada. Então, assim, quando há possibilidade de trabalhar 2 dias, uma semana onde a gente troca o time, por exemplo, você tem mais tempo para trabalhar. Numa semana que a gente mantém, essa semana nesses 2 dias nós não trabalhamos bola parada, porque os jogadores praticamente, os que começaram o jogo e começaram outro jogo nem foram para o campo. Só descansaram nesses 2 dias, fizeram ontem lá 10 minutinhos, uma posse de bola para tentar soltar um pouco. Mas nós sempre trabalhamos, estamos tentando investir um pouco mais nisso. Quando o time é mais alto, você tem mais chances. Se fosse o Gilberto hoje, não o Gabriel Xavier, provavelmente você não teria a oportunidade da bola parada tão boa quanto hoje. Então, para cada jogo, para cada cenário, o Vitória é um time que tem altura. Botou o 3º zagueiro, ficou mais alto ainda. Então, é um time que tem boa bola parada. E nós fomos felizes, mas o Charles tem trabalhado ao menos uma vez por semana, vou colocar para você. Não o treino todo, mas enquanto eu trabalho um time, ele trabalha um time na bola parada. Aí nós fazemos a inversão da parte tática e ele vai para a bola parada. Então, no mínimo uma vez por semana, a gente tenta trabalhar exclusivamente a bola parada. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Minha pergunta é sobre Cauli. Muita gente fala que ele não tem condições de jogar com o Everton Ribeiro. E hoje se provou o contrário. Ele foi muito bem hoje. Acho que, inclusive, na minha opinião, foi a melhor partida de Cauli em 2025. Eu queria saber o que você pode atribuir a essa presença de Cauli junto com o Everton Ribeiro, que dessa vez funcionou muito bem. Bom, eu acho que eles podem jogar porque ano passado eles jogaram um ano inteiro juntos. Então, se eu não achasse que eles pudessem jogar juntos, eu já não teria feito no ano passado. Nós mudamos um pouco a maneira de jogar esse ano, tentando dar um pouco mais de velocidade à frente e mantendo o 9 centralizado. Então, nem sempre o Cauli começa jogando, né? Mas é um jogador de muita utilidade para a gente, muda um pouco a característica entre ele e Ademir, claro, são distintos, na verdade. Mas Everton e ele, claro que podem jogar juntos sem problema nenhum. Talvez na mesma linha do campo, né? Por exemplo, 3 homens de meio, Everton e Cauli, aí seja um pouco mais sofrido. Mas em linhas diferentes eles podem atuar juntos, sim.